Depois que tu gostou de matemática, física e começou a aprender bastante sobre isso e tal, mudou a tua visão sobre a vida de forma geral? Aprender tudo isso? Cara, mudou. Acho que tudo que a gente pega, cara, e estuda a fundo, entende, eu acho que isso muda a gente, né, velho? Muda, é aquilo que a gente tava conversando antes, assim, eu acho que essas coisas, velho, o conhecimento de algum jeito, para além de todo o potencial que ele tem, ele é uma lente diferente, velho, que te permite enxergar as coisas sob uma ótica mais profunda, assim, cara, um cara que é médico, sacou? Ele olha pro corpo humano de um jeito diferente e tal. Ele tem uma lente diferente pra enxergar vários fenômenos que pra gente são simples. Pro cara, ele enxerga de uma forma diferente, saca? A física, a matemática também, assim. Acho que muda no sentido de te possibilitar enxergar as coisas nessa ótica diferente que normalmente as pessoas não conseguem. Mas, assim, acho que é mais isso, assim. É mais no sentido de te possibilitar ler a realidade numa dimensão distinta. Mas não de tipo assim, cara, sei lá, o cara ficou muito analítico, muito maluco, números. Não, eu continuo sendo o mesmo cara. Mas eu digo assim, sobre o mistério da vida, assim, tu passou a acreditar em Deus, passou a acreditar mais em Deus, não acredita? Ah, tá. Pô, com a matemática, cara, deixa eu pensar. Cara, isso é interessante, assim, essa mistura entre Deus e ciência e matemática é bem curiosa, porque hoje em dia eu acho que são coisas muito distintas. Eu acredito em Deus. E de algum jeito, no início, a física e a matemática me afastaram desse caminho, mas depois me conectaram de novo. Mas não acho que isso é a regra, não sei se isso é com todo mundo. Mas é muito curioso, cara, o debate entre ciência e religião. Porque, assim, por exemplo, pega a teoria do Big Bang. Ela é um bom exemplo, eu estudei a fundo. Porque hoje em dia eu faço mestrado em física e eu estudo a teoria da relatividade do Einstein. E o Big Bang é um modelo cosmológico lá, que é da teoria do Einstein, que meio que tudo surgiu de uma explosão e tal, o universo inteiro estava todo condensado num único ponto, não existia nada, nem espaço, nem tempo, e numa explosão tudo surge. E é um modelo cosmológico muito interessante esse aí. E olha que ideia mais interessante, velho, a parada do Big Bang. Vamos lá, quem criou a teoria do Big Bang foi... Não, vou começar do final que eu acho que vai ser mais interessante. Hoje em dia, a galera usa, por exemplo, muito a teoria do Big Bang pra falar assim, cara, pô, a gente não precisa mais de Deus. Pô, eu consigo explicar o universo desde lá atrás e tal, pronto, eu já sei tudo. Então é uma teoria muito usada pra se defender um ponto de vista. Só que ao mesmo tempo, cara, olha que coisa curiosa, quem que criou a teoria do Big Bang foi um padre, cara. Um cara que chamava Lemaitre, Jorge Lemaitre, se eu não me engano. O cara era muito foda em matemática, em física. Ele pegou a equação de Einstein, resolveu e falou, cara, tem uma solução aqui que se a gente voltar lá no passado, remonta a uma contração do espaço inteiro no ponto. O cara era um padre, velho. Imagina o tanto que o padre não manjava de matemática e física. Ele resolveu a equação do Einstein, nem o Einstein tinha resolvido. Quando ele cria a equação, ele joga pra galera e fala, bicho, tá aí, velho. É uma equação muito complexa. O primeiro cara que resolveu não foi ele. Era um cara que chamava Schwarzschild e tal, que morreu numa guerra lá. Mas enfim, aí o padre vai e resolve. E aí, velho, a galera fica debochando. Tem uma galera que debocha, assim, fala, cara, tá maluco, velho? Que teoria maluca, assim, tudo surgiu de um ponto e tal. E um cara, que inclusive era ateu, pra meio que pesar o padre, criticar a ideia do cara, esse cara é um padre, ele não sabe de física e tal, essa teoria maluca daí do Big Bang, meio que debochando, tá ligado? Big Bang era um nome de deboche. E que hoje a gente na real usa até hoje. Então você olha que parada não é maluca, cara. A parada do Big Bang, que hoje em dia é usada pra se defender muita ideia de que a gente não precisa de Deus, foi criada por um padre e o nome foi dado por um cara que era ateu, que na verdade era pra debochar do padre, e o padre mesmo, meu irmão, nem tava vendo talvez, sei lá, Deus, galera, nós somos estudando física aqui. O Galileu tem uma frase legal, quando ele é condenado pela igreja, por conta da visão de mundo heliocêntrica, né? Quando ele fala, cara, não é a Terra que tá no centro e todo gira em torno da Terra e nós somos o centro do universo e tal. Quando ele coloca a ideia de que o Sol tá no centro, a igreja pesa em cima e, enfim, condena ele. Depois ele volta atrás e tal, mas tem uma frase dele que eu acho legal, que ele fala assim, cara, a igreja, ela pode saber o caminho dos céus, não tem problema nenhum. Ele, inclusive, era católico e tal, ele não era ateu. Mas ela não precisa necessariamente saber como os céus caminham. Ou seja, meu irmão, vocês estão estudando uma coisa, o caminho para os céus. Eu quero estudar como é que os céus caminham, como é que as coisas se movimentam, são coisas distintas e tal. Então, enfim, eu acho que são coisas muito distintas, assim. Pra mim, no caso, chegando aí, então agora na resposta à pergunta, pra mim, num primeiro momento, serviu pra me afastar, depois serviu pra me conciliar. E eu não sei qual que é a regra nisso aí não, cara, mas hoje em dia eu só vejo como coisas bem distintas. Eu acho que elas podem se associar e uma coisa pode alimentar a outra, mas acho que não precisa ser assim. Acho que é bem a ideia do Galileu, cara. Uma coisa é o caminho dos céus e a outra é o estudo da natureza, né? Como é que os céus caminham. São coisas meio distintas. Mas como é que tu te conciliou de novo depois?
Cara, eu acho que assim, depois de estudar muito, assim, no meu caso, ver a regularidade, velho, das coisas que funcionam e tal, isso de algum jeito, pra mim, velho, me remete a uma inteligência, saca? Uhum. Tipo assim, a gente tá conversando de várias coisas malucas aqui e tal. Aí, por exemplo, quando você mesmo fala assim, cara, o número. Cara, como assim? Será que o cara inventou ou descobriu? Porque é um negócio que já tava lá, a roda, o cara usa e tal. Tipo, cara, já tava ali em algum lugar, não é possível. A discussão é mais ou menos nessa linha. Quando você começa a ver o padrão com que você consegue descrever a natureza de um jeito matemático preciso, são leis, velho, muito bem definidas de como que as coisas funcionam e tal. É uma regularidade muito grande, cara, que beira até o artístico, assim, de você ver, caceta, velho, que doido isso aqui. Tipo, a equação do Einstein lá, cara, é uma equação desse tamanho que tem centenas e milhares de anos de conhecimento humano ali, velho. Como é que funcionam os planetas, aí ondas gravitacionais e vários padrões de como é que a natureza funciona, tudo numa equaçãozinha assim, cara. E aí você vê, cara, ali tá contido, assim, várias verdades do universo, todas com um padrão muito bem definido de execução e tal. Ali, nesse sentido até, eu tendo a acreditar que o cara tá mais descobrindo a coisa do que criando. Porque tu tem um padrão muito perfeito de como que acontece, assim. É difícil você sacar, você acreditar que o cara só criou aquilo e não descobriu. Mas enfim, nesses caminhos aí, nessas veredas, cara, de algum jeito eu acho que você esbarra com... Você pode esbarrar, acho que você não precisa esbarrar. No caso, eu esbarrei, né? Acho que essa experiência é bem pessoal. Porque eu tenho colegas que na verdade... são grandes físicos e tal, muito inteligentes, e eles, no caso, são ateus. Então, acho que foi meu caminho pessoal. De algum jeito, eu esbarrei com essa parada meio metafísica, assim, meio transcendente e tal. Que pra mim fez muito sentido, sabe? Tu acha que quanto mais matemática tu conhece, mais tu tá conhecendo Deus? Pra mim, sim. Pra ti, pra claro. mim, é. Uhum. É tipo a ideia do Galileu lá. O Galileu tinha essa ideia também, né, cara? Cara, nós estamos desvendando a linguagem que Deus usou pra escrever o universo e tal. Mas pra muitos caras e muitos grandes físicos e matemáticos não era assim. Então acho que isso é bem particular mesmo. Tem uma coisa que eu li sobre o Big Bang há um tempo atrás, que na verdade o Big Bang ele prova que Deus existe. Porque era uma teoria que é muito profunda pra minha cabeça. Eu vou tentar te passar. Manda aí. O que estava escrito lá era um artigozinho. Basicamente era assim, se já existia uma equação que daria na vida humana depois dessa grande explosão, deu a explosão que gerou a vida humana depois de muito tempo. Então tem uma equação funcionando aqui, né? Que o resultado é vida humana. Essa equação já existia antes da explosão, né? Como possibilidade. O mundo das ideias lá. Porque se não existisse essa equação dando o resultado da vida humana, ela nem teria sido colocada em prática. Então isso é meio que um indicativo que essa equação, que é uma inteligência, que já estava por trás, né? Já estava lá no mundo das ideias, das possibilidades. Caso ela não existisse, só ia explodir e não acontecer nada. Eu acho que essa parada aí, bicho, é uma parada meio que pessoal. Eu acho que o Big Bang não prova que Deus existe, nem prova que ele não existe. Eu acho que ele é uma teoria científica que explica muito bem uma parada. Eu acho que essa interpretação mais espiritual, ela é particular mesmo e ela foge do escopo da ciência. O cara que criou a teoria era um padre, ele nem tá falando de Deus. Ele falou, galera, a equação funciona assim, ó. E tal. Então, assim, nós estamos explicando como é que a coisa funciona. Porque, assim, você pode tanto falar, né? Pô, então se surgiu de um ponto, não precisa de Deus. Ou um cara fala, não, então esse ponto ali foi o estralo de Deus. E sei lá, acho que essas coisas são meio particulares, saca? A teoria, no fundo, acho que esse é o ponto. Ela não diz nada disso. E nem tá interessada nisso, saca? É a gente que tá interessado em de algum jeito, dar significados às coisas. Filosofar. Que façam sentido pra gente e tal. Que a gente sempre quer fazer, na real, né? Mas que foge um pouco ao escopo da ciência. Tipo, a ciência, ela é muito... Eu acho esse um caráter muito interessante dela. Ela é muito objetiva e crua no que ela quer fazer. Tipo o Newton, quando criou a teoria da gravitação, ele falou, galera, é assim que funciona e tal. A força que mantém os corpos em órbita é desse jeito, etc e tal. E alguém um dia foi e perguntou pro Newton, cara, mas como é que essa força funciona? Cara, desculpa, como é que funciona? Não, como é que funciona? Ele escreveu, né? Mas de onde que vem isso aí? Falei, galera, não sei lá, bicho. Coloquei na mesa aqui, meu irmão, é isso aí. Tá? Porque aí chega talvez num ramo que beira meio que a filosofia, tá ligado? Mas de onde que vem? Sei lá, eu acho que é aquilo que a gente começou conversando, cara, lá atrás, né? A parada começa na filosofia. A física era uma filosofia natural. E de algum jeito a linha é tênue entre um e outro. Mas acho que chega uma hora que, cara, com a matemática a gente pega e apresenta toda a teoria de um jeito muito consistente e analítico. E é isso aqui, saca? Frio. E daqui pra frente é mais filosófico do que físico. Tipo, sempre vai chegar alguma pergunta que é tipo essa, assim, pra mim, antes desse ponto aqui, o que era? Meu irmão, a física só vai até aqui, sacou? Daí pra frente é filosofia, vocês podem até fazer e tal, mas já não é mais o nosso serviço, entendeu?